engrandecendo o nome do nosso Deus, que é o único digno de receber a adoração, receber a nossa unidade, o nosso corpo, em nome e glória dEle. Uma semana de batalha na minha casa, e isso é muito bom, porque eu até conversei com algumas pessoas próximas a mim. É impressionante quando toda vez que eu vou pregar, acontece alguma coisa com um dos meus filhos, mas eu sei que isso é porque o que vai acontecer a partir daqui, nas nossas vidas, não a partir de mim, mas a partir do que Deus vai fazer através da minha disposição. E é para a gente ficar preocupado, desistir e... criança doente tira a mãe do prumo, né? A gente fica meio tenso, meio desesperado. Mas eu quero deixar tudo nas mãos do Senhor. Ele é quem vai fazer todas as coisas. E a partir de agora, nós vamos nos conectar à palavra e àquilo que Ele quer fazer. Eu me sinto lisonjeada, de verdade. Quem me conhece sabe. Quando o inimigo começa a ficar muito furioso, assim, entendeu? Comigo, você deveria se alegrar também quando as coisas começam a dar muito errado. Na verdade, não está dando errado, não. Na verdade, você está incomodando muito. E o que vai ser feito através da sua vida é muito poderoso. Eu tenho certeza que Deus usa as nossas vidas, usa a nossa disposição, e isso interfere muito no ambiente em que nós estamos, isso interfere nas esferas espirituais que nós desejamos alcançar e que a gente se coloca à disposição para isso. E a palavra é algo que interfere muito na vida da igreja, nós sabemos disso, amém? Quero que você fique aqui comigo, amém? Não se distraia, não deixe que nada tire a sua atenção, não de mim, mas daquilo que está sendo dito. Se precisar, pode ficar de olho fechado a pregação toda, porque é mais importante que você ouça do que você veja. Vou começar a palavra hoje não lendo o texto, mas como eu cheguei nesse tema. Eu estava esses dias com meu filho, né, no carro, voltando da escola. E aí ele virou para mim e falou assim: mamãe, sabia que minha amiga deu uma dica, mas eu não sei se está muito certo isso. Ele tem 12 anos, né? Ele está começando a entender sobre algumas coisas agora. O que, meu filho? Aquele livro de filosofia que a gente tem que ler, ela disse que tem um resumo na internet. É certo a gente ler esse resumo? E ali, eu olhei para ele e falei assim: não. Porque se a atividade foi leia o livro fulano de tal, XPTO, você tem que ler esse livro, não o resumo dele. Acontece que esse caminho existe. Esse caminho curto de você ler esse resumo, ele existe. Provavelmente você vai entender o livro. Provavelmente você vai conseguir responder as perguntas que o seu professor fizer. Vai parecer até que você leu o livro todo. Você vai gastar muito menos tempo. É um caminho mais curto, mas ele existe. Só que esse caminho não é integral. Ele é um caminho que, apesar de ter todos esses benefícios aí superficiais, ele não traz a totalidade do que o livro vai te entregar. E você não vai ser totalmente preenchido pelo que o seu professor deseja que você seja. Talvez ele nem te faça perguntas da integralidade do livro, talvez o resumo realmente resolvesse. Mas você não vai ser alcançado por todos os temas, todos os desafios, todas as necessidades com que o professor está tentando colocar vocês diante. Fecha o pano. Nós somos assim. A sociedade hoje tem vivido a mediocridade. Porque medíocre não pode só ser um termo pejorativo para algo que não tem um valor. Medíocre é algo mediano, está na média ali, né? Está todo mundo satisfeito com isso, está todo mundo entendendo que essa forma atende, então vamos viver assim. E a sociedade está se acostumando com essa contentação do mínimo. Sim ou não?
Se você parar para pensar, hoje, muitos de nós, eu não quero aqui generalizar, porque tem muitas pessoas que realmente não têm vivido assim, graças a Deus, mas muitos de nós, em alguma área da nossa vida, aí agora eu vou englobar todo mundo sim. Por exemplo, a saúde. Basta você não ter nenhuma doença nos seus check-ups e você está bem, você está se sentindo saudável. Só que se você precisar correr daqui até ali, você não consegue. Mas está tudo bem, eu estou bem, não tenho doença, graças a Deus, mas não tem vigor, não tem saúde plena, mediocridade. Relacionamentos, você aí pode pensar em qualquer, ou relacionamento conjugal, relacionamento social, até profissional. Basta você ter alguma coisa que atenda a sua necessidade agora, que faça você se sentir bem, ou até preenchido, ou no caso de uma questão profissional, que você esteja ganhando o que você estava almejando, fazendo seu networking ali com quem você precisa, aqueles que você não precisa, você deixa só o cartãozinho dele ali guardado na sua mesa. Medíocre. Porque eu penso muito mais no que eu preciso, né? No resultado imediato daquilo que eu preciso. E aí eu fiquei pensando nesse dilema dentro das nossas vidas espirituais, já que somos corpo, alma e espírito, e se vivemos secularmente, vivemos espiritualmente, né? Corandel é isso, é você viver uma extensão do que professa a sua fé. Então, se eu me acostumo com medíocre, ao ler um livro, resumo, ao me relacionar parcialmente com alguém, mas está me atendendo, ao ter profissionalmente só alguma coisa que não me exija tanto, mas está ali ganhando o meu necessário, pelo menos ninguém está me enchendo a paciência todo dia, por que não espiritualmente eu não faria dessa forma? E o problema não está somente em fazer dessa forma, medíocre diante de Deus, mas de não ter na integralidade aquilo que Ele deseja nos dar, de não poder viver o que está dispensado a nós. É como você ter uma despensa na sua casa, cheia de todas as coisas que você ama comer, e não acessar aquele lugar. Tá bom, que me trouxerem tá bom, se esquecerem também tudo bem. Pelo menos eu não tenho que andar até lá e pensar no que eu vou abrir. Quando a gente expõe dessa forma, parece tosco, desculpe, mas é assim que nós vivemos. Nós não queremos acessar muita coisa, tá bom assim, eu estou salvo, eu estou garantido, eu leio a Bíblia, eu venho à igreja, eu tenho os meus irmãozinhos aqui, está ótimo, oram por mim, eu também oro por eles, por WhatsApp mesmo eu desejo bênçãos, bom dia nos grupos. Animação ou avivamento? Nós vamos viver animados por Jesus ou avivados pelo Espírito? Qual a diferença, Vivian? A diferença é de que quando eu te animo, existe um trabalho para mim e um comportamento que você me devolve. Então eu digo, oba, amanhã vamos fazer um churrasco, você está super convidado, tudo pago. Vamos para a casa do nosso amigo fulano de tal, e lá vamos festejar das 10 da manhã às 10 da noite. E aí você fala, uau, motivo para eu me alegrar, graças a Deus, meu dia vai ser muito bom. E aí você chega lá, come, conversa, e aí você volta para a sua vida, e aí amanhã você espera algo que te anime também. Se não tiver algo que te anime, você não consegue sustentar essa alegria. Daí você fica esperando algum evento, alguma coisa que te anime novamente. O avivamento, ele não é necessariamente algo que me traz um comportamento, mas ele vai me trazer. Só que ele é sustentável. Eu não dependo de mais nada que me faça caminhar. Eu não dependo de mais nada que me mantenha alegre, aceso. Por quê? Porque eu ganhei vida. Então a animação, ela me traz comportamentos, e eu dependo desses comportamentos, e você depende da animação, fica uma retroalimentação ali, cansativa e não sustentável.
E o avivamento te traz integralidade. Por quê? Porque você vive exatamente o que precisa ser vivido. Nos momentos maus você tem vida, nos momentos ruins você tem vida. Nos momentos que não tem ninguém, você está ali. Nos momentos que tem todo mundo, você está também. Nos momentos que ninguém te ofereceu nada em troca, você está ali. Nos momentos que te oferecem, você está também. Entendeu? Vamos passar para a nossa pregação. Quero que você abra comigo em Mateus 25. Mateus 25, do 14 ao 30. São 15 versículos, 16, aproximadamente. Vamos ler juntos? Diz assim: o investimento dos talentos. King James é a versão que eu estou lendo. Digo também que o reino será como um senhor. Preste atenção. Essa parábola é tão conhecida que você corre o risco de cair agora na mediocridade de não ouvir integralmente o que está sendo dito pelo Espírito Santo. Então preste atenção. Será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em suas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhes mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em suas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou. Vamos se explicar aqui. Então, vou tentar fazer um personagem. Então, Senhor, eu te conheço, assim, sei que você é um homem severo, né? Que colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. Por isso, eu tive receio, tive medo, e escondi no chão o seu talento. Está aqui. Toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos, devia ter investido meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada por aquilo que o Senhor já desenhou nas nossas mentes e no nosso coração. Eu te peço que o Senhor agora faça com que as minhas palavras carnais não sejam retidas pelos meus irmãos, mas aquilo que é do teu Espírito que permaneça, ecoando dentro de cada um de nós. Aquilo que é teu para nós, Senhor, que venha flechar nossos corações, capturar a nossa atenção e a necessidade que temos de ser transformados por Ti. Que haja verdade da Tua palavra para nós, que haja verdade do Teu Espírito para o nosso espírito nessa manhã, em nome de Jesus.
essa parábola retrata bastante hoje o que a gente vive. Eu já desenhei algo no início para você. E por que eu pensei na mediocridade? Porque esse último servo, né, ele achou que fez algo bom. E ele cortou um caminho, ele tentou ter menos trabalho, talvez. E nesse contexto aqui, rapidamente, Jesus está falando, num capítulo anterior para os seus discípulos, da sua volta. Ele está dizendo, vigia aí, porque, né, ninguém sabe a hora e o dia, e que vai vir. Ele vem contando a parábola das virgens. E então ele entra nessa parábola dos talentos, e logo depois, se você for ver, no capítulo 26, ele começa a trama da perseguição para pegar Jesus, tá? Então esse é o panorama, o pano de fundo que está acontecendo aqui. Os discípulos, Jesus já sabia que eles seriam frustrados, porque eles estavam com a alma deles muito apegada a Jesus ali. E qual que era a história ali de Israel naquele momento? Israel estava vivendo uma perseguição romana, e estavam doidos para aparecer o Messias que eles tanto esperavam. E então surge o Rei dos Reis, o Messias, Jesus, o Filho de Deus. Opa, é agora. Agora os nossos problemas serão resolvidos. Agora o reino chegou. Jesus vai sentar no trono de Davi, que o Antigo Testamento já estava falando que aconteceria isso. E ele vai expulsar os romanos, vai organizar a nossa terra, vai devolver a nós o que a gente precisava e vai ser só alegria, só paz, graças a Deus. E o que Jesus vem? Começa a curar, não diz ainda que não conta para ninguém, Já viu alguns milagres que Jesus faz e ele fala assim, vá, mas não conte para ninguém. Eu sempre fiquei curiosa com isso, por que eu não posso contar para ninguém? Por que ele não podia? Jesus ainda não queria chamar a atenção para que os perseguidores fossem até ele, tá? Praticamente isso. Muitas coisas a se fazer. E aí, Jesus começa a falar para os discípulos, um senhor viaja muito tempo. E os discípulos, acho que não entenderam, porque depois que Jesus morre, eu gosto muito de Chaves. Aquele momento que o Chaves paralisa assim, e aí tem que jogar um balde de água fria nele. Mas você não lembra da parábola? Não tinha ninguém para falar isso para eles ali. Que que o Senhor ia viajar e depois voltaria. Mas o que os discípulos esperavam? O que Israel estava esperando ali? Algo imediato. Algo que satisfizesse a vontade deles logo na primeira vinda de Jesus. Mas Jesus começa a mostrar que o panorama tem que acontecer e ainda tem muita coisa para acontecer. Estamos aqui, nós agora esperando Jesus voltar. Valentina, ministrando louvor, disse, esperamos ansiosamente a sua volta, esperamos mesmo. Porque é nesse dia que nós vamos reinar com Ele. O problema é que a mentalidade hoje é imediatista, também, continua sendo. E eu estou aqui porque fui despertada e quero te despertar. Porque às vezes a gente dorme e esquece. Não quero apenas informar porque é pretensão minha dizer que você não sabe disso. Nós sabemos, mas precisamos ser despertados. No que, Vivian? Estamos tendo o mesmo comportamento de querer um Jesus que resolva o nosso agora, né? As pregações de muitas igrejas têm sido imediatistas, triunfalistas. A igreja ora e recebe. Você precisa ser curado no momento que eu estou orando. Isso pode acontecer? Pode. Mas pode também não acontecer. Estamos esperando a segunda vinda para reinar 100% na integralidade, mas para isso hoje eu preciso viver o integral, independente da minha recompensa. As pessoas estão querendo hoje um Jesus que abençoa o meu agora. Olha, Jesus, eu te aceitei, tá? E agora eu tenho aqui, deixa eu só te mostrar a questão aqui da minha família, que eu preciso resolver. Também essa questão do meu emprego. E também essa doença incurável que meu filho tem, tá? Então aqui é o combo, Vivian. Eu aceitei Jesus, está aqui, Senhor. Preciso de você. Imediatismo. E aí eu começo a me frustrar. E talvez você, se não já está frustrado, pode vir a se frustrar se você estiver esperando que Jesus resolva os seus problemas. Como Israel estava esperando que Jesus resolvesse os dele.
Nesse texto, Jesus não, o Senhor, né, que a gente sabe que é retratado aqui, mostrando quem Jesus é, mas o Senhor confia a cada um dos seus servos e viaja. Pegou? Foi embora. Confiou a cada um dos seus servos. Então, deixa eu dizer uma coisa. Ele te deu algo. Ele confiou algo a mim, a você, a todos nós. Algo de extrema responsabilidade. A Bíblia diz que Ele dá a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Então, a quem Ele deu 5, deu 5. A quem Ele deu 2 e a quem Ele deu 1. São números figurativos aqui, mas significa que o pouco para cada um, independente de ser um número maior ou menor, é pouco para cada um. Por que é pouco? Lembra quando ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito te confiarei? Ele fala a mesma coisa para o de 5 e para o de 2. O que é o pouco aqui? O pouco é: não te dei tudo que eu podia te dar, não te revelei todo o meu reino, mas eu te dei um pouco. E o que você fez com esse pouco que eu te dei? Então, a responsabilidade é nossa, de multiplicar, de empenhar esforços, de trabalhar, de chorar, de gastar nossos recursos, que não são nossos, foi Ele que nos deu. Porque Ele vai voltar. Eu não sei se você está lembrando disso, mas é algo que eu preciso despertar também. Ele vai voltar. E Ele vai prestar contas conosco. Ele vai olhar para você e perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Ele vai voltar. Eu vou repetir porque a igreja não pode esquecer disso. Eu estava falando com os adolescentes sexta-feira. Fui até um pouco dura com eles. Porque, gente, o pecado está assim, ó. Está assim, e eu estou ficando brava. Eu estou ficando muito brava. Mas é uma braveza do meu espírito. Eu já fui adolescente. E o pecado também batia. Só que o pecado é como se ele batesse assim, ó. Agora ele está batendo assim, ó. Entendeu? E é assustador. Porque parece que a porta vai cair se você não segurar direito. Ah, Vivian, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que você está falando? Como é que você está ali do outro lado da porta que está sendo espancada? Você está encostadinho nela? Ou você está de prontidão como um soldado, e se essa porta abrir, ela não vai te derrubar? Entende? Jesus vai voltar e vai pedir contas, e eu vou te dizer uma coisa: cada um por si. Ah, mas eu era filha do pastor, minha mãe era uma mulher de oração, libertação. Sempre que eles falavam alguma coisa, eu dava muita atenção. A um ele deu 5, a um ele deu 2, a um ele deu 1, conforme a sua capacidade. Meu pai vai prestar contas, minha mãe vai prestar contas, eu vou prestar contas, meus filhos vão prestar contas. Igual para você. Algumas versões bíblicas dizem que o talento é tempo. Tá? Eu não quero aqui entrar no que o talento significa. O talento ali eram moedas, né, de prata, significavam alguns dias de trabalho dos soldados romanos, e Jesus usa essa figura para falar como se fosse assim, o seu salário, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse mérito não, apesar de ser escola dominical hoje, a gente não vai fazer esse estudo a fundo. Mas vamos pegar como se fosse o tempo. Eu tenho 40 anos. Quanto resta do meu tempo? Diga você. Não queira me matar logo. Ninguém sabe. Nós não sabemos quanto nos resta. O que eu sei é que eu já tive 40 anos para fazer alguma coisa. E aí você pensa aí na sua idade. E também tem um outro paralelo, que aí eu me preocupo muito com essa geração hoje, dos jovens e adolescentes e crianças, dali para baixo, que as distrações estão cada vez aumentando mais. Eu era muito menos distraída aos meus 15 anos do que você com 15 hoje está sendo.
Tem muita distração, tem muita Dalila, né, rondando por aí, querendo tirar o nosso foco do que realmente importa. E o que realmente importa é o Senhor. Estamos sendo roubados. Jesus deu para você um corpo mesmo, físico. O que você está fazendo com esse corpo? Não estou entrando aqui no mérito de comida vegetariana, saudável. Eu estou falando corpo mesmo. O que você está fazendo com ele? Você está usando o seu corpo para quê? Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Diplomas. O que você está fazendo com os diplomas que o Senhor te confiou? O que você está fazendo com a sua criatividade que o Senhor te confiou? O que você está fazendo com a liderança que o Senhor te confiou? Com os filhos que o Senhor te confiou? Tem uma lista enorme aí, mas eu dei só alguns 6 exemplos aqui. Você vai precisar prestar contas sobre isso. Não pensa que é só filho que vai te dar o trabalho, não. Eu te dei alguns exemplos aqui, para você abrir mesmo a sua mente e pensar, caramba, tem outras coisas que eu vou ter que prestar conta, eu estava esquecendo disso. E deixa o Espírito ministrar. Você está se empenhando, olha só, eu estou falando de empenhando, porque o cara que recebeu 5, ele se empenhou porque ele tinha 5, ele gastou a vida dele, e quando Jesus voltou, ele deu mais 5. E o que tinha 2, ele gastou a vida dele, deu mais 2. Ele deu a integralidade do que ele tinha recebido. Mostre-me as suas obras. Está aqui, Senhor. O que o Senhor me deu, eu ganhei mais isso. O que o Senhor me confiou, ele não disse, o primeiro servo, o meu ministério fez com que, os meus diplomas ajudaram muito, mas foi o que o Senhor me deu. Eu me empenhei, me esforcei, agi, trabalhei, gastei minha vida, gastei todo o meu tempo, todos os meus recursos, e aqui estão. Jesus, quando estava vivendo ali com os discípulos, né, naquele momento do seu ministério, ele realizou muitos milagres. Talvez você pense assim, cara, como é que essas pessoas não creram em Jesus? Se eu olho uma mão ressequida, voltando a existir normalmente, eu fico ali com aquela chama acesa por muitos meses. É uma recarga na bateria, é verdade. Quem aqui já presenciou algum milagre ou alguma libertação, expulsão de demônios? Quem já viu? Isso, levanta a mão, isso. Isso não dá uma recarga no teu espírito quando você vê? Isso é bom, mas você não pode ser animado por essas coisas. Isso é consequência da vida cristã, mas dá mesmo aquela recarga. Mas mesmo assim, Jesus foi rejeitado. Os judeus rejeitaram ele, mesmo com todos os milagres. Sabe por quê? Soberba. Ela fala muito sobre quem está no comando, né? Então, Jesus, tá bom, você está fazendo aí milagre, você está dizendo que é o Messias, você está dizendo que é o Filho de Deus, mas deixa eu te falar, a sua vontade, ela não é a minha. A sua vontade mexe muito com a minha estrutura religiosa, com os padrões do que Moisés me ensinou. Então, eu estou achando que você não é o Filho de Deus, desculpa, mas eu vou continuar esperando o Messias aqui. Versículo 19. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Após um longo tempo. Gente, o servo bom, o servo mau, o servo que rejeitou, eu não sei qual dos servos aí você está se encaixando. Eu só sei que ele vai voltar e vai prestar contas com você. E aqui, bom lembrar também, Jesus veio na primeira vinda dele como um cordeiro, mas ele vai voltar como um leão. O que isso significa? Que ele não vai ficar naquele passinho de aceitar os açoites. Ele vem julgar a terra. Então não espere o Jesus que veio lá, não.
Esse Jesus que nós esperamos, Maranata, é um Jesus de juízo, um Jesus que reina, um Jesus que as nações precisam tremer, porque a palavra dele, como disse a Valentina muito bem, será como o som de muitas águas. Você já foi a alguma cachoeira, você já foi a Foz do Iguaçu, você já ouviu o barulho de água muito forte? É isso, é temeroso. Então, desmistifica da sua mente um Jesus manso, passivo, que estava obedecendo como um filho. Agora ele é o juiz, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. É ele que vai voltar. E no texto, o primeiro servo diz: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5. Um exemplo que a gente tem é de Paulo, né? Se você quiser um exemplo de um servo bom, eu penso em Paulo. Pode ter alguns entre nós aqui, glórias a Deus por isso. Mas eu penso em Paulo, que finalizou dizendo: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé, gastei meus dias, me aborreci pelo evangelho, fui preso, perdi muita coisa. 1 Coríntios 5,10 diz: mas pela graça de Deus, eu sou quem eu sou. O que é isso? Ele é o servo bom que chega e diz: você me deu 10 talentos, e porque você me deu, eis aqui mais 10. Desculpe, 5 mais 5. Ele entende que os recursos vêm do Senhor. Ele entende que o que ele recebe de Deus para multiplicar é vindo de Deus. De Deus. E no verso 21, respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em suas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Eles recebem uma recompensa na volta. Na volta é que nós vamos ter as nossas recompensas, não é agora. A recompensa que você tem recebido aí, não é a recompensa que Deus tem para você ainda. Que bom que você tem recebido muitas alegrias, muitas bênçãos, muitas coisas, mas não é essa a promessa para hoje. A promessa para hoje é a presença dEle. Foi isso que Jesus disse: eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Essa foi a promessa. E nas lutas vocês vão vencer porque eu venci. Ele não disse vocês vão ter uma vida boa, né? Ele disse: nas lutas vocês vão vencer. Talvez vocês fiquem muito tristes, talvez muito preocupados, mas lembrem-se, eu venci o mundo e eu vou voltar e vou recompensar vocês por essa vida. Então essa falsa ideia de que a recompensa é agora, tira ela, repreende essa ideia da sua cabeça. Porque o diabo sopra mentiras para nos frustrar, para a gente caminhar desistindo de Deus. E quando você começar a falar assim: caramba, está dando tudo errado. Como é que pode? Eu vou pregar e cai um filho doente uma semana. Eu vou falar para os homens da igreja e aí bato o meu carro. Eu começo a me envolver no ministério e aí quebro o vidro da minha casa. E eu tenho que gastar mais dinheiro. Quem foi que te disse que a recompensa é essa e que é hoje? Dê os seus recursos. Fala: Deus, obrigado porque eu estou incomodando. Obrigado porque o diabo está furioso comigo. Tá furioso. Esses dias eu fiquei meio maluca lá em casa, assim, porque a mãe, ela atordoada, ela é perigosa, né? E aí eu fiquei perigosa espiritualmente também. Eu levantei um dia e falei assim: desculpe, irmãos, é porque quando eu falo bravo, eu sou bravo. Eu falei: ô capeta, você não tem poder na minha casa. Você acha que você tem? Talvez você consiga encostar em algumas coisas, mas isso não vai me parar. Então vamos fazer o seguinte: do lado de lá da linha você fica, e eu vou permanecer orando, porque eu estou cansada pra caramba, mas eu não vou deixar de pregar, porque eu já estava quase desistindo de estar aqui hoje, pedindo para alguém estar no meu lugar. Porque, né, acontece, somos humanos, estamos sem dormir. Acordei de manhã e falei assim: Augusto, faz uma coisa, vamos matar 2 coelhos. Você vai ter que ficar com a Olivia para eu poder pregar, né? Porque ela não vai poder ficar aqui dentro. Nem na salinha ela pode ficar porque está doente. Então, vai lá na emergência, já mata 2 coelhos, faz logo o exame, check-up, vê tudo que está acontecendo, se tem alguma coisa.
Enquanto isso eu vou pregar, e fico orando lá, e eu vou orar por aqui. Estamos em espírito orando, e não tem como, a recompensa não é a saúde. A recompensa é o que eu fiz quando aconteceu isso. Está entendendo? Estou dando um exemplo meu, mas pensa no seu. A falsa ideia da recompensa ser agora, da recompensa ser algo tátil, algo que eu vejo, eu orei, tenho que receber. Para com isso. Porque você vai se frustrar em algum momento, se já não frustrou. Ainda vai frustrar outras pessoas. Mas Vivian, você está dizendo que Deus não tem obrigação de responder? Obrigação não, Ele pode te responder. E eu já vi muitos milagres. Eu não vivo o milagre de 1984, eu não vivo o milagre de 1977, que quando meus pais estavam no avivamento, eu conto o milagre deles. Eu tenho milagres para contar, tenha milagres para contar, mas não viva animado com milagres, porque isso não é integral, não é o que Deus deseja. A vida com Deus, ela é muito maior do que você ficar vivendo milagre, cura, profecias, revelações. Seja avivado pelo Espírito, que a palavra seja suficiente, que o seu relacionamento com Jesus seja o que você mais gosta de fazer, que você não dependa de palavras que te ergam. Nos óculos, nas lentes da sociedade, os discípulos eram fracassados, desculpe, mas essa é a verdade. Nas redes sociais dos discípulos, foram todos fracassados. Pensa comigo, decapitado, morto, jogaram o Bartolomeu num saco vivo lá dentro do mar. O outro foi crucificado de cabeça para baixo. O outro não morreu não, mas foi jogado numa ilha lá, bem isolada, não via ninguém, e ficou lá até acabar. O que é isso? Sucesso? Aos olhos da sociedade, todos fracassaram. Está vendo? Que Jesus é esse? Não salvou nenhum deles. E o céu, aplaudindo esses homens e dizendo: nenhum homem foi tão fiel quanto esses. Não há nenhum homem mais digno do que esses de pisarem nessa terra. Então, o que é sucesso para você? O que é recompensa para você? É o que estão dizendo que você vai receber? É o que a sociedade cobra de ver de você? Ou é o que os céus dizem de você? Porque nessa viagem, a promessa era: permaneça fiel. E eu vou te dizer: servo bom, entra na alegria do teu Senhor. Em nome de Jesus, que você seja hoje tomado pela obsessão de ouvir dos lábios dele e não dos lábios de alguém. Servo bom e fiel, que você seja tomado, capturado com seu coração, alma e corpo, para ouvir dele, servo bom e fiel. Não se importe com o que estão dizendo, não se importe se estão rindo, não se importe se você está achando que está perdendo tempo. O céu está te aplaudindo porque você está fiel à palavra. A recompensa não é agora não, a recompensa é o galardão que você vai receber na glória. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você está buscando a aprovação de quem? Você está trabalhando, gastando os seus dias para comprar um carro para ser aprovado por quem? Você está malhando para ficar com um corpão bonito para quem? Você está estudando para receber os maiores diplomas para ser aplaudido por quem? O seu coração precisa ser gasto naquele que vai dizer para você: servo bom e fiel. Foi isso mesmo que eu te pedi, diplomas. Dá-me os seus diplomas. Para alguns ele vai pedir diplomas, cursos, entendimento. Diga agora o que você entendeu. Para outros ele vai dizer: cadê os filhos que eu te dei? Para outros ele vai dizer: quantos lugares você passou com a sua influência e quantos você influenciou? Dá-me o nome.
Você está posicionado onde Deus quer que você esteja posicionado, porque também não é sobre o que você faz. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu sou, aos olhos da sociedade, uma mulher fracassada, talvez. Porque eu abri mão de uma carreira e de todos os meus cursos para ser dona de casa e cuidar de 3 crianças. Tem muitas amigas minhas que pararam de me seguir porque eu só posto foto de filho e comida que eu fiz, a merenda que eu botei. Tá bom. Tchau. Eu ouvi Deus falar comigo que era para eu fazer isso. Ele não vai falar isso para todas vocês, mulheres. Talvez para outra mulher ele queira que abra mão de recursos e de tudo mais para salvar a vida de muitos pobres. E talvez para outras que seja ser influente no mercado de trabalho para conquistar territórios na economia, na sociedade. Então não é sobre o que você está fazendo. Agora todas as mulheres têm que ir para casa cuidar de filho. Não é isso, é o que Deus te chamou para fazer. Qual é o teu chamado? Qual é a tua função? Qual é o pouco que o Senhor quer que você empenhe e traga recursos multiplicados? Você precisa ouvir isso. Gasta a sua vida para que Ele te aprove, para ouvir dEle. Então, trabalhe para fazer o que Ele deseja que você faça. Chegamos num lugar aqui da pregação que você pode estar muito desanimado. Meu Deus. Não fiz nada que preste até agora, estou com 38 anos, 49, não sei. Você está vivo, então mude. Mude. Mudar não é simples não, tá bom? Já precisei de muitas mudanças na minha vida, continuo precisando de mudanças. Mudança é uma coisa que muitas vezes precisa ser muito forçado. É quase um pé na porta, assim. Sabe quando aquele teu irmãozinho quer entrar em casa, no teu quarto de brinquedos, e você está com uma brincadeira que você não quer que ele participe, e aí você fica forçando a porta, até ele desistir ou ele invade. É mais ou menos isso. Mudanças, algumas são fáceis, outras são bem difíceis. Mas você precisa saber qual é a voz que você quer ouvir, qual é o aplauso que você quer ouvir, o que tem tirado você do foco, quais as lentes que precisam ser ajustadas. Já usei óculos, não gosto, me incomodava. Suando, nariz, caindo. Quando eu fiz a operação, que eu voltei a enxergar, eu fiquei tirando muita onda com todo mundo que usava óculos. Eu li aquela letrinha do azeite, assim, da mesa do restaurante, bem pequenininha, sem fazer assim, ó. Eu li assim, blá, 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 blá. CNPJ, blá, 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 blá. Então, que isso? Ajustei minhas lentes. Estou vendo agora tudo com muita clareza. É isso. Só que ajustar a lente demora. Eu tive que ficar lá, com o olho aberto, sem piscar 5 minutos. Difícil pra caramba. Sem anestesia. Um laser furando lá no meu olho. Ai, não quero não. Tá bom, então continuei de óculos. O que é pouco? Vamos falar do pouco aqui. Sua família é o pouco, talvez. Uma pessoa da sua rua é o pouco que Deus quer te colocar sobre. E a pessoa do outro pode ser 3 pessoas da rua, que também é o pouco. Você entende que não rola uma competição assim, tipo, o pouco dele é 3, o meu é 1. Não tem isso, é servo bom e fiel, entra no meu reino, essa é a recompensa. Agora, a forma com que você está vivendo aqui na terra vai influenciar na sua eternidade, sabe por quê? Porque Deus vai salvar, mas se você pegar um outro texto que Jesus fala em parábolas, acho que em Lucas, ele fala das minas, ele não fala dos talentos. Você vai ver que ele vai falar assim, você que me deu 10 minas a mais, entra e você vai dominar 10 cidades. E você que deu 5 minas vai dominar 5 cidades. O que é isso? Galardão. Então, desculpa, a forma com que você vive hoje vai influenciar nos seus galardões. Vai influenciar. A recompensa é lá, mas o que você faz aqui importa sim. E o que você não faz importa também. Se isso não for suficiente para você chegar e mudar agora a sua vida, a sua visão, eu não sei mais o que falar. Aí eu vou falar só para o Espírito Santo ministrar na sua vida. Porque pensa só,
Se quando eu estou ali fazendo algo e o pecado bate na minha porta, eu me lembro disso, Jesus vai voltar, vai prestar contas comigo. Vai me dar recompensa se eu disser não para isso? Não. Não, não, não quero. Não, 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 tchau, não, não. Agora, se eu não lembro que ele vai voltar, se eu não lembro que ele vai me trazer recompensas, se eu acho que a recompensa é agora, o que é agora? Agora é o prazer da minha carne, agora é a necessidade da minha alegria, o meu conforto, então eu vou agora. O foco é outro, você precisa ajustar isso daí. Versículo 24, vocês estão comigo? Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio, escondi no chão o teu talento, aqui está, toma de volta o que te pertence. Ele recebeu um recurso, ele guardou para si, enterrou para entregar de volta. O que é isso? Indiferente ao avanço. E aí eu volto no meu início da palavra, mediocridade. Não viveu tudo que podia viver, não gastou tudo que podia gastar, não aprendeu tudo que podia aprender, não foi desafiado até o fim do que podia ser desafiado, não esticou. Medíocre, mentalidade de agora. Sabe qual que é a resposta dessas pessoas? Eu não nasci para isso não. Eu não sei, tá bom assim. Pensa só, a gente vai ter que refazer um monte de coisa aqui. Não, deixa assim, tá bom. O esforço que você faz para assumir a responsabilidade, para ouvir dele, servo bom e fiel, é o que você tem que fazer. É um esforço, sim. Você acha que não foi esforço para mim ouvir de muitas pessoas que, cara, que desperdício. Você vai para casa, não acredito. Você vai trabalhar com criança o dia inteiro no seu ouvido, você vai cansar disso daí, você vai voltar, tenho certeza. Tem algumas pessoas que estão lá vendo, não voltei. Essa é a minha vida, a minha história, mas você se importa se a igreja está avançando? Você se importa se a palavra está sendo pregada em lugares que nunca foram? Você se importa se as pessoas que estão aprisionadas estão sendo libertas? Você se importa se as pessoas que estão se suicidando ao seu redor estão sendo salvas? Se você não se importa, você está com a mentalidade do deixa para lá, enterra aqui. Sabe o que é? Eu não sei se é isso mesmo que Deus tem para mim, se é isso mesmo que vai acontecer. Ele te chamou para gastar sua vida em favor do outro. Sim. Poxa, mas eu estava aqui agora, trabalhei o dia todo, estou aqui agora com a minha família, assistindo um filme, uma jantinha gostosa, e aí o irmão Licínio me ligou e falou: irmão Augusto, dá uma força aqui, irmã Neuza está com uma crise aqui de dor, tem como orar? Se você não gastar a sua vida em favor do outro, para que a sua vida seja feita, para que a sua vontade permaneça, para que o seu conforto continue acontecendo, para que o seu prazer, você está enterrando o talento, pensamento de mediocridade, a idolatria do agora. Sabe o que esse servo mau, né, no caso, que é o que Jesus disse dele, o Senhor, sabe o que ele deve ter feito? Ele enterrou o talento e aí ele foi vestir uma havaiana, ou um ou outro. Ele vestiu uma havaiana para curtir o pôr do sol lá, deitar na rede dele, olhar a natureza, contemplar Jesus na natureza, né? Garantir meu talento aqui. Jesus já confiou para mim esse talento, está aqui guardado.
Que bom que ele vai voltar depois. E está aqui, ó. Ninguém pegou. Vou devolver certinho. Estou curtindo o meu agora. Ou ele gastou tempo com outra coisa. Porque não tem outra resposta. Ou ele não gastou tempo com nada e ficou só contemplando, garantindo dele lá um talento. Ou ele gastou tempo com outra coisa. Me diz qual é o tempo que você está gastando e com que você está gastando. Pensa aí. Agora, por que esse servo resolveu esconder? Agora vem a parte final que eu mais gosto, que eu mais gostei dessa pregação. Por que o servo escondeu? O servo escondeu porque ele não entendeu a capacidade do adiamento da gratificação. Não entendi. Vamos lá, então. Quando eu era criança, eu comia batata frita todo dia. Queria, né? Porque eu não sabia. Se aparecesse uma batata frita na minha frente, eu ia comer. Por quê? Porque eu não sabia se eu ia comer amanhã. E eu gosto muito, eu quero comer hoje. Meus pais passaram uns apertos financeiros e eu gosto muito de comer, sempre gostei. Então, quando eu ia na casa de um amiguinho e tinha um lanche gostoso, eu comia tudo que eu podia. Por quê? Porque eu não sabia quando que eu ia comer de novo. Essa é a mentalidade nossa. Tá? Eu estou dando exemplo com comida porque eu sempre vou dar com comida. E aí, quando eu tive de meu dinheiro, eu deixava todo mundo se servir primeiro, porque acabou, depois eu vou lá e compro. Ai, estou com uma vontade de comer o chocolate, botaram 6 pedacinhos, tinha 7 pessoas, um vai ficar sem. Depois eu vou lá e compro. Eu falo sempre para meus filhos, aqui vai no aniversário, não fica avançando na mesa, porque aquelas balas ali, a gente tem um monte lá na despensa, depois você vai lá e pega, deixa quem quer pegar. Fica uma briga, meu pirulito, aquele pirulito de 25 centavos, larga isso, depois eu compro. Por quê? Porque você sabe que a gratificação pode ser adiada. Eu como agora, né, agora que eu sou adulta, durante a semana, balanceado, para chegar final de semana, eu vou comer o que eu quiser. Por quê? Porque eu sei que o final de semana vai chegar e vai ter aquela minha rodinha de amigos, eu vou petiscar ali o que eu gosto, porque eu sei que eu vou conseguir comer. Agora, quando eu não sei se vai chegar esse dia, vai pegando aí agora, quando eu não sei se eu vou conseguir, se a pessoa que ia me dar, vai mesmo me dar, aí eu vou comer agora, porque agora eu preciso ser feliz, porque agora eu preciso ser satisfeito. Então eu preciso da minha recompensa hoje. Por quê? Porque eu não confio naquele que vai voltar. Eu não acho que esse negócio de Maranata existe, não. Eu não acho que é bem assim a recompensa, não. Aí, então, por que o servo mau escondeu? Porque ele não conhecia o seu Senhor de verdade. Ele estava diante do Deus de amor, da bondade, e disse, sabe por quê, Deus? Jesus, eu sei que você é um homem mau. Vai lá no versículo 24. Severo, diante de Deus de amor. E que colhe onde não plantou, seu ladrão. Sim ou não? Você colhe onde você não plantou, você está pegando o que não é seu. E ajunta onde não semeou, fica cobrando dos outros o que não deu capacidade de fazer. Então, por isso eu tive medo de você, Deus mau. Então, eu escondi. Aí está aqui. Agora, eu te digo, nem esse temor foi suficiente para ele multiplicar. Porque Jesus responde, né, o Senhor. Então, se você acha que eu sou um servo mau, se você acha que eu colho onde não plantei, ajunto onde não semeei, por que você não fez alguma coisa então maior? Pelo menos por medo. Desculpa esfarrapada. Desculpa esfarrapada, esse é o nome. Você está tentando me convencer do motivo que você arrumou, mas eu sou o Deus que te conhece, que te formou. Para com a sua desculpa esfarrapada, eu sou um Deus de bondade. Então Jesus, agora volta na história, você não está no dia final, você está ali diante de Jesus com os discípulos, dizendo, entenderam, meus amores, eu vou voltar,
igual esse homem aqui, não gastem os seus dias com o que eu não mandei vocês gastarem. Lembrem-se que a recompensa é no dia final. Mas eu vou estar ali do lado de cada luta de vocês, através do meu espírito, dando força, entendimento, sabedoria, persistência, te avivando com a chama do fogo do espírito, te refinando. E mesmo que você morra, por mim você viveu. E mesmo que você não receba nenhuma bênção que todo mundo acha que você precisa receber, mesmo que a sua família continue sem te amar, mesmo que o seu filho não tenha a cura que vocês tanto querem, eu vou te aplaudir. E no dia final você vai ganhar todos esses galardões, você vai reinar comigo em tantas cidades. Então, esconder o talento é um fruto de quem não conhece o seu Senhor, quem desconfia do seu Senhor, quem não crê que Ele vai voltar assim, desse jeito. Se você não vive em santidade, irmão, irmã, presta atenção aqui comigo. Você vive em santidade? Estou tentando. Estou lutando. Porque se você não viver em santidade é porque você não confia que Ele vai te premiar. E eu me lembrei que Ele vai me premiar. Eu me lembrei que Ele também vai não me premiar. Os outros empenharam toda a sua vida naquilo que receberam, na confiança de que seriam recompensados naquele dia, porque o Senhor é galardoador dos que o buscam. Então eles lembraram que o Senhor, eles conhecem esse Senhor. Agora, o servo cercado de desconfiança, de esquecimento de quem é o Senhor, de desajuste nas suas lentes, ele vai viver um estilo de vida errado, para seu próprio prazer, para seu próprio conforto. Não vai empenhar a sua vida no que tem que ser empenhado, não vai querer ouvir o desafio que Deus tem. Por quê? Porque ele não lembra quem é Jesus, ele não conhece e tudo mais que eu já falei aqui. Vida medíocre, não integral, caminho curto, de muito conforto. Talvez você esteja agora pensando, caramba, eu estou achando que isso era a bênção de Deus na minha vida. Sacode, irmão, levanta, vamos fazer algo maior. Jesus está com muita urgência. Se você está muito paradão, tem alguma coisa estranha. Jesus está voltando, as nações estão sendo sacudidas, pessoas cada vez mais atormentadas e aprisionadas, e você comprou uma casa de praia. E você, graças a Deus, conseguiu fazer o churrasco que você tanto queria. Tem alguma coisa errada. Não é que você não possa ter essas coisas, mas isso não pode ser a sua recompensa. Se você está olhando para essas coisas como, uau, cheguei, combati o bom combate, guardei a fé e a minha casa de praia. Entendeu? Eu oro para que o Senhor, nessa manhã, revele o seu caráter a você, que talvez não lembre quem Ele é. A você que talvez esteja com as lentes distorcidas, Senhor, que o Senhor traga verdade da tua pessoa, do Deus de amor que o Senhor é, do Deus bondoso que o Senhor é e de como o Senhor quer que a gente viva. E que venha sobre nós a lembrança, Senhor, de que o Senhor cumpre as suas palavras. Olha aqui para mim, eu não sei se você foi acostumado a viver de um jeito, talvez, na sua família, onde o seu pai dizia para você que ia fazer uma coisa e não fazia. Onde o seu pai dizia que se você se comportasse de tal forma, depois ele te daria uma coisa e ele não te dava. Onde a sua mãe não tinha tempo para você e depois te cobrava todas as coisas perfeitas como você tinha que ter feito. Eu não sei, mas não use isso como desculpa, porque isso refere-se a outro, e o outro vai resolver com Deus o que precisa ser resolvido. Mas levante-se, erga, assuma a sua responsabilidade, assuma os seus erros diante do Pai e diga: Senhor, eu quero te devolver com todo o meu empenho aquilo que o Senhor me deu. Então,
Deus não é como a sua mãe e o seu pai. Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que diz na palavra: eu vou voltar e recompensar aqueles que me buscaram, e Ele vai fazer, Ele vai buscar, Ele não vai falhar como você está acostumado. Tira esse personagem que te frustra da sua mente, da sua vida. Não é esse Deus. Ele cumpre. Você tem que lembrar disso. Irmãos, esse tem que ser o paraquedas. Se não é o amor que te faz ser devoto do Senhor, que seja o paraquedas do temor. Porque uma hora você vai ter que apertar isso daí para lembrar, senão você vai abrir guarda para aquilo que te dá prazer, para aquilo que você deseja ouvir, para aquilo que você deseja ter, sentir. Irresponsabilidade. Eu vou finalizar agora com esse versículo. O Senhor sentenciou-lhe, porém, versículo 26. Servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei, ajunto onde não semeei. Não assumiu responsabilidade do que era para ser feito. Não fez o que era certo. Não fez o que eu mandei fazer. Fez o que então? Jesus, eu não nasci para isso, eu nasci para aquilo ali, morri para aquilo ali, gastei minha vida naquilo ali, não foi o que eu mandei você fazer. Servo mau e negligente. Tira dele até o que ele tem. Gente, isso é muito duro, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então levante-se hoje, nessa manhã, tome responsabilidade. O pouco que Deus tem não é salvar o planeta Terra, não, gente. É aquilo que Ele te confiou. O que Ele te confiou? Peça a Deus para te mostrar, se você não está vendo. Peça a Deus para te mostrar: Deus, o que é o que você me confiou? Aonde eu tenho que empenhar a minha vida? Eu estou gastando meus dias em que tipo de relacionamentos? O que essas pessoas estão trazendo a mim? É aquilo que o Senhor deseja trazer para mim? Poxa! Você sabe por que isso aqui eu copiei de uma pessoa, tá? Não é meu. Vocês vão achar bem legal, mas não fui eu que inventei esse exemplo. Sabe por que esse púlpito foi criado? Porque alguém pregou um dia com uma Bíblia na mão e cansou a mão. Aí ele: vamos fazer um púlpito para eu ficar com o braço livre? Por que aquele headsetzinho foi criado, o microfone? Porque alguém quer usar as duas mãos. Por que essa caneca foi criada? Para eu beber água? Que eu não tenho como botar uma mangueira pingando aqui, ó, para beber. Então criaram. Sabe, as coisas foram criadas para resolver problemas. E por que você foi criado? Deus te deu algo para você solucionar. Deus te deu algo para você se empenhar e resolver. Então resolva. Resolva. Você pode viver o muito ou nada. Com o pouco que Ele te deu, você pode viver o integral, ou uma mentira, achando que você vai estar bem, até que Ele volte e vai devolver. Lembre-se, Ele voltará como juiz. O que te anima, presta atenção, o que te anima acaba. E aí você vai ter que arrumar outro recurso para te animar. O que te satisfaz carnalmente não é sustentável. Você vai precisar arrumar outra fonte de sustentação. Mas o que te aviva é suficiente para te sustentar até o fim. Esse é o Espírito Santo. É Ele que você tem que buscar. É dele que você tem que buscar a fonte de vida e alegria. E prazer é dele. Enquanto o prazer não vier dele, você vai correr de galho em galho, pular de galho em galho, e vai se cansar, e vai se frustrar, e vai desistir. Vamos ficar de pé? Perilinho, faz o teclado aqui para mim, por favor. Eu quero orar nessa manhã por todos aqueles que desejam hoje. E eu vou chamar aqui à frente, quero que os irmãos da intercessão venham me ajudar a orar. Você que é líder na igreja, que já sente no seu coração a ideia de ministrar sobre vidas, nós vamos ministrar, porque não adianta nem essa palavra aqui, irmãos. Essa palavra aqui, ela é algo que vem do coração de Deus para o meu coração,
Mas agora ele precisa passar por um outro caminho, que é alcançar o seu coração. E se não for pelo Espírito, ela vai só te animar até de noite, de repente. Mas amanhã, quando você retomar a sua vida fora da presença de Deus, vamos dizer assim, né? Fazendo as suas coisas, você esquece que Deus está ali, daí você vai escolher mal de novo, até que alguém venha com outra palavra e te anime de novo. Sai desse vai e vem. É pelo Espírito. Então eu quero ministrar o Espírito. E eu quero que você que está desanimado, que você que está com ânimo dobre, que é aquele ânimo que uma hora você crê, daqui a pouco você não crê mais. Aí vem um problema muito grande, você fica desesperado. Aí você lê a Bíblia, lembra que Deus está ali. E está oscilando. Vem aqui. Vem aqui também se você tem desafios a cumprir e não esteja com a força suficiente. Sabe por quê? É pelo Espírito. Se desarme na presença do Senhor e diga assim: Deus, eu vou deixar aqui então as minhas facas, os murros, as minhas frases de efeito. Vou deixar aqui também a minha inteligência, a minha capacidade, porque eu estou cansado. E agora eu quero que o Senhor ministre em mim o teu Espírito, para que tudo isso faça sentido, porque podem ser ferramentas, mas se não estão sendo utilizadas pelo Espírito, você vai cansar, vai jogar fora. Vem aqui, vamos orar juntos.